Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Divida com ela a leitura que nós vamos fazer agora. Está escrito o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Gentios é uma palavra bíblica, antiga, é a maneira que a palavra de Deus se refere aos não-judeus. Os não-judeus são os gentios, os estrangeiros. No mundo há somente dois povos: o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Até então, os gentios eram considerados povo não de Deus, povo do mundo. Então, os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, aqueles que tinham o ritual que Deus estabeleceu com Abraão: todo filho que nascer será circuncidado ao 8º dia. É uma marca física para dizer que ele pertence ao povo de Deus. Então, os fiéis que eram da circuncisão, que acreditavam que só eles eram o povo de Deus, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre os estrangeiros, sobre os pagãos, sobre o povo que não era de Deus até então. Por quê? Como é que os fiéis da circuncisão perceberam nitidamente e não tiveram dúvidas de que o Espírito Santo estava sendo derramado também sobre os gentios? Versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Por muito tempo eu relutei em criar o que eu vou te apresentar nessa live fechada que vai acontecer nesse dia. O sinal de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e com fogo é o falar em línguas, línguas estranhas. Uma língua que não é desse mundo, uma língua que não é desse planeta, uma língua que não é constituída de vocabulário, não é constituído de palavras diversificadas. É um código espiritual que só Deus entende. E mesmo a pessoa que está falando em línguas, de modo geral, a pessoa não compreende o que está dizendo, porque a boca dela fala sozinha uma língua que ela não conhece, a menos que ela tenha o dom de interpretar as línguas. Aí dá para se saber o que está sendo falado. Uma vez uma mulher veio me pedir oração na igreja, que tudo estava dando errado na vida dela, que as coisas estavam difíceis. E eu falei: tá, irmã, vamos orar então. Já tinha até acabado a reunião. Aí eu comecei a orar por ela, e no meio da oração o Espírito Santo tomou a minha boca e eu comecei a falar em línguas. E eu não entendi nada do que eu estava falando. Terminei a oração, a mulher deu um sorrisão: sim senhor pastor, e foi embora. Na outra semana ela voltou: pastor, do jeito que o senhor disse, aconteceu. Eu falei: o que foi que eu disse? O senhor não lembra que o senhor orou por mim na semana passada? Eu falei: sim, eu orei por você. Então, pastor, o senhor me disse que aquele fogão de segunda mão que eu comprei que era para eu abrir a tampa na parte de trás, e que dentro tinham as macumbas e feitiçarias da antiga proprietária daquele fogão, e que era para eu levar para o meu quintal, queimar tudo, que o mal iria desaparecer. Aí, pastor, quando eu cheguei em casa, eu peguei aquele fogão de segunda mão que eu comprei, eu abri a tampa na parte de trás e tava lá uns panos pretos, vermelhos, velas, um monte de coisa, figas e fitas coloridas. Aí eu peguei tudo aquilo, levei para o meu quintal e botei fogo. Pastor, que semana maravilhosa que eu tive. Aí eu falei para ela: eu te disse isso? Eu te falei isso? Pastor, o senhor não lembra? Aí eu lembrei que na hora da oração eu falei em línguas estranhas.
Mas Deus abriu o ouvido dela e entendeu tudo o que eu estava falando. Eu não, né? O Espírito Santo estava falando. Então, qual é o sinal de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E que os fiéis da circuncisão, os judeus, os descendentes de Abraão, e que eram convertidos a Cristo e batizados com o Espírito Santo, e que achavam que só eles eram o povo de Deus, os fiéis da circuncisão ficaram maravilhados. Como que o Espírito Santo está sendo derramado sobre esses estrangeiros pagãos? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Na época de Pedro, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, Israel era um país ocupado pelas legiões romanas que plantaram inclusive cidades. E Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus Cristo, bebezinho, quando o Senhor nasceu, Herodes o Grande era um grande bajulador, na verdade, do Império Romano. Por isso que ele era Herodes o Grande, o grande bajulador. Eu vejo ele assim, o grande bajulador. E Herodes o Grande construiu dentro de Israel uma cidade em honra a César. E o nome da cidade era Cesareia. Era uma cidade portentosa, maravilhosa. Até hoje em Israel você encontra as ruínas de Cesareia e fica muito impressionado com aquelas construções romanas, como por exemplo o anfiteatro, uma acústica perfeita, uma engenharia, arquitetura maravilhosa. Mesmo diante das ruínas você fica maravilhado vendo aquilo pessoalmente. E você entra na cidade de Cesareia, que é uma cidade marítima. Você entra ali, né? Os guias nos levam para uma espécie de cinema. E ali eles passam um vídeo maravilhoso de como era Cesareia na época de Jesus, na época de Pedro. Era um centro, um porto maravilhoso, uma cidade comercial totalmente dedicada a César. E o Império Romano tomou conta de Israel, se espalhou pelo país. Isso durou muitos e muitos anos, muitas décadas. E Cesareia não era uma cidade religiosa. Não fazia parte das cidades sagradas de Israel, porque foi construída por Herodes para homenagear César, que se intitulava Filius Dei, em latim significa filho de Deus. Então era uma cidade para lá de pagã, com muitos e muitos ídolos e deuses romanos. Os romanos tinham tantos ídolos e deuses que cada pessoa podia escolher um padroeiro para cada dia, para todo tipo de causas e problemas. Então era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, não era uma cidade sagrada, pelo contrário, era uma cidade considerada pelos habitantes de Israel como um território maldito, território pagão, um território sem Deus. Só que em Cesareia tinha um centurião, e centurião é o chefe de uma centúria, quer dizer, de 100 soldados romanos. E ele, na verdade, era chefe de uma coorte romana, 600 soldados romanos. E ele era um centurião muito importante. Ele era o centurião, a autoridade máxima de Cesareia. Só que quando Roma mandou aquele militar para controlar Israel e possíveis rebeliões, entrando em contato com a cultura judaica, com a cultura de Israel, que é a cultura do Antigo Testamento, ele passou a conhecer um Deus que ele não conhecia, o Deus invisível, Criador dos céus e da terra, o Deus que não podia ser adorado através de ídolos ou imagens nem representações fabricadas com mãos humanas. E ao conhecer mais sobre este Deus de Abraão, Isaque e Jacó, através da revelação trazida por Moisés pela Torá, ele passou a acreditar no Deus dos judeus, do povo que era dominado. E ele abandonou os deuses de Roma. E ele passa então a
querer mais do Deus de Israel. Ele quer conhecer mais esse Deus, ele tem fome de Deus. Ele sente que encontrou a verdade, o verdadeiro Deus. E aí, ele passa a jejuar e orar direto. O nome daquele militar romano, daquele centurião, era Cornélio. E ele faz longos jejuns, quase que diariamente. E ele ora o tempo todo ao Deus de Israel. Ele não acredita mais que César é o filho de Deus, que César é um Deus. Ele não acredita mais nos deuses que Roma fabricou e inventou, aqueles falsos deuses. Ele acredita agora no Deus de Israel, e ele crê que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E ele quer conhecer mais. Então ele jejua, ele ora, e ele se torna muito compadecido com a situação dos dominados, dos judeus, porque Roma oprimia o povo, carregava de tributos, explorava o povo, subjugava o povo. Então ele passa a fazer esmolas diariamente para o povo de Deus. Ele passa a fazer esmolas. Sempre que ele encontra uma pessoa em necessidade, ele que era um homem rico, ele era a autoridade máxima de Cesareia, ele dá generosas esmolas. Ele começa com aquele gesto a abençoar o povo de Deus. E quando você faz para alguém que é de Deus, você está fazendo para o próprio Deus. E aquilo começou a chamar a atenção de Deus. Como que ele, que tinha sido enviado ali para explorar o povo dominado, o povo judeu, estava agora favorecendo o povo judeu. Deus se agradou muito e Deus começou a observar aquele centurião em secreto. Isso que eu vou te falar agora não está escrito no Evangelho, mas é fácil deduzir. Eu imagino Deus chamando um anjo. Esse é o novo Mitsubishi Eclipse Cross. Um SUV com o mesmo sistema de tração 4x4 desse clássico da Mitsubishi. E dizendo assim, vai lá em Israel. Sabe aquela cidade pagã de Cesareia? Vai lá em Cesareia e apareça para um centurião romano chamado Cornélio. E diga para ele o seguinte. Aí Deus falou o que o anjo deveria dizer para Cornélio. Aí o Cornélio está lá em Cesareia, em jejum, quase 3 horas da tarde, orando ao Deus de Israel, querendo conhecer mais o Deus de Israel. Ele está em jejum até essa hora, ele está orando. Aí de repente aparece esse anjo resplandecente. Aparece esse anjo resplandecente para ele. E ele fica atemorizado. E o anjo o chama pelo nome, Cornélio. Ele estremeceu. Ele era uma autoridade, ele ficou apavorado. Um homem valente, de guerra, um herói de Roma. Ficou tremendo na frente do anjo desarmado. Ele ficou apavorado. E o anjo disse o nome dele. Então acompanhe comigo aqui, no capítulo 10 mesmo, de Atos, o versículo 4. Aliás, deixe-me ler o 3, o versículo 3. Cornélio, quase a hora 9 do dia. Esse era o modo do Império Romano contar as horas naquela época. A primeira hora do dia era 6 horas da manhã, a hora 9, portanto, era mais ou menos 3 da tarde. Este, quase a hora 9 do dia, o Cornélio viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
O que foi que Deus mandou o anjo dizer? Ó, vai lá em Israel, vai em Cesareia, apareça para o Cornélio, ele vai te ver e diga estas palavras, que as orações que ele faz se dirigindo a mim, eu tenho ouvido todas. E que as esmolas que ele faz para abençoar o meu povo estão na minha memória. Quantas e quantas vezes você orou e pensou, Deus não está me ouvindo. Deus não me ouve. Hoje você não está vendo um anjo resplandecente e luminoso. Mas o livro de Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja. E o anjo da igreja está dizendo que todas as tuas orações foram ouvidas diante de Deus e Ele te conhece pelo nome. Hoje Ele está te chamando pelo nome. E as esmolas, as ofertas, a tua fidelidade a Deus estão na sua memória. Aí quando Cornélio recebeu esta palavra, como você está recebendo, o anjo continuou e disse, versículo 5, agora pois envia homens a Jope. Jope era uma cidade também marítima que ficava à beira-mar, a cerca de 50 quilômetros de Cesareia, caminhando pela praia. Agora, pois, envia homens a Jope. Olha o que o anjo está dizendo. E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Circula o final desse versículo 6, por favor. Ele te dirá o que deves fazer. Não te causa espanto isso? O anjo vem de lá da glória, diretamente do trono de Deus, vem com uma mensagem maravilhosa. As tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram na memória de Deus. Agora você envia homens até Jope, manda procurar por Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, que é curtidor, quer dizer, trabalha com couros. E trabalhar com couro naquela época fedia muito, porque o couro era dos animais, não é? O couro dos bois e também de ovelhas, de carneiros. O couro era curtido com urina de cavalo. O couro em si, arrancado do corpo de um animal morto, já cheira mal. Agora imagina curtindo ele com urina de cavalo. Olha onde o Pedro estava hospedado. Na casa de Simão, curtidor. O anjo falou, não vou lá não, vai você. Não, estou brincando, não falou isso não. Mas que era um mau cheiro, era. Que era um mau cheiro terrível. O Cornélio, envia homens para Jope, que é uma cidade marítima, fica à beira-mar. Naquela cidade, à beira da praia, tem um tal de Simão curtidor. Quase todo mundo chamava Simão em Israel, era que nem José hoje aqui no Brasil. Quase todo mundo chamava Simão, tanto que o nome original de Pedro era Simão. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, para diferenciar Simão, Pedro, Simão curtidor. Então ele está hospedado na casa de Simão curtidor. Manda os teus homens procurarem a casa de Simão curtidor. Dentro daquela casa está o Simão Pedro. Traz ele aqui, porque ele te dirá o que deves fazer. E causa espanto que um anjo tenha vindo do céu, fale tudo isso e não diz o principal. Por que o anjo já não entregou tudo? Porque não é tarefa dos anjos pregar o evangelho. Os anjos estão no planeta para nos servirem, para nos protegerem, para nos guardarem.
não é? Muitas e muitas vezes até para comunicar mensagens da parte de Deus, mas anjo nenhum prega o evangelho. Eles bem que gostariam, viu? E eu até preferiria também que ao invés de eu estar aqui nesse altar, tivesse um anjo resplandecente, luminoso. Agora, não reclame comigo não. Reclame com Jesus Cristo. Porque Ele que deu esta ordem. Ide por todo o mundo, homens, mulheres, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Era só o anjo dizer isso para eles? Falar, o Cornélio, é o seguinte, blá, 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 blá. Crê? O anjo falou, eu só posso vir até aqui. Quem vai dizer o restante é o pregador. Você quer ouvir Deus falar? Você não preferia um anjo aqui? Mas Deus falou, vai lá, pregador. Eu vou usar a tua boca para falar com cada pessoa aqui dentro. Então preste atenção na palavra que está saindo da minha boca, porque Deus já está falando com você. Deus vai te dizer tudo o que você deve fazer, mas através do pregador. Nunca despreze o pregador que está no altar, seja quem for. Todo pregador que estiver no altar, abra os seus ouvidos a tudo que ele diz, porque quando ele fala, é a boca de Deus falando com você. Deus revela os seus mistérios através do pregador. Finalzinho do versículo 6, o anjo disse para Cornélio, chama lá o Pedro, porque ele te dirá o que deves fazer. E o anjo desapareceu. Cornélio chamou um criado e 2 soldados de confiança e contou a visão que ele teve. Mas já era praticamente o final do dia, já era mais de 3 horas da tarde agora. Não dava para ir para Jope no mesmo dia. Então eles combinaram de amanhã cedinho ir para Jope, procurar a casa desse tal Simão Curtidor e perguntar se o Pedro está lá mesmo. Aí no dia seguinte esses 3 homens partem e estão indo a cerca de 50 quilômetros até Jope, caminhando à beira-mar. Não sei se de cavalo, se a pé, eu só sei que eles vão chegar em Jope aproximadamente ao meio-dia. E enquanto eles estão se aproximando de Jope, eles localizam a casa desse Simão Curtidor. Deve ser então ali que está o tal de Pedro. Vamos ver se é verdade mesmo, se o nosso chefe não está tentando e tanto jejuar, se ele não está inventando coisas, imaginando coisas. Vamos ver se tem mesmo um Pedro naquela casa. Simão Curtidor é aquela casa, agora vamos ver se tem um Pedro lá dentro mesmo. E quando eles estão se aproximando, Pedro dentro da casa não sabe de nada. Hoje não. Hoje não? Hoje sim! Voltar de fora todo dia. De nada. Deus não falou nada com Pedro ainda. Deus vai começar a falar agora. Pedro diz para as pessoas, eu estou em jejum, estou com fome. Já é quase meio-dia. Vocês podem fazer o meu almoço? E enquanto vocês fazem aí o meu almoço, eu vou subir até o terraço e vou orar a Deus. Quero orar em jejum a Deus. Você tem que jejuar, viu? O Cornélio jejuava, o Pedro jejuava, Jesus jejuava. Tem que ter jejum e oração. Aí o Pedro diz, enquanto vocês fazem o almoço, eu vou subir lá no terraço e vou orar. Aí o Pedro, ajoelhado lá no terraço, ele começa a orar. Aí ele vê uma espécie de vaso, e também parece um lençol, descendo do céu. E quando ele olha para dentro daquele lençol, tem um monte de répteis e animais imundos, considerados imundos e declarados imundos pela lei de Moisés, animais que judeu nenhum come.
Pedro olhou para dentro do lençol, tinha cobra. Quem aqui já comeu carne de cobra? O quê? Vocês não... Ah, ele comeu. Não parece frango? Parece frango. Eu comi em Mato Grosso. Mas judeu nenhum come carne de cobra. Tinha um monte de cobra lá. Pedro ficou horrorizado. Tinha porco. Judeu não come porco. Todo mundo aqui já comeu porco, né? Quem já comeu porco? Levante a mão. Mas judeu não come porco. Porque a lei de Moisés declara que é um animal imundo. Tinha outros tipos de répteis. Por exemplo, rãs. Quem já comeu rã? Levante a mão. Muito boa. Muito boa. Você não sabe o que você está perdendo. Na hora que põe a rã na frigideira, se você não enfiar o fio de piaçava na coluna dela, ela dá um salto na frigideira, mesmo estando morta. Ela pula. A carne de rã é muito boa. Pedro viu aquelas rãs. Pedro olhou e tinha jacaré. Quem já comeu carne de jacaré aqui? Boa, né? Eu também já comi. Eu acho que eu já comi de tudo. Mas o Pedro não, nunca. E ele está vendo aqueles répteis aos montes, aqueles animais imundos, tudo se enroscando. Ele fica horrorizado, é uma cena pavorosa para um judeu. E uma voz do céu diz assim: Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Ele sabe que é Deus que falou com ele. De jeito nenhum, Senhor. Tu sabes que eu nunca comi nada imundo ou comum em toda a minha vida. Porque ele obedecia à lei de Moisés. Aí o lençol sobe para o céu. Aí ele volta para a oração. Aí ele abre os olhos, desce de novo aquele lençol, cheio de répteis imundos. E de novo a voz do céu diz: Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa imunda ou comum, não me peça isso, por favor, eu tenho nojo dessas coisas. Aí o lençol sobe. Aí ele volta a orar. E pela terceira vez desce aquele lençol cheio de répteis. Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu já disse que não. Nunca comi coisa imunda ou comum. Aí Deus disse: não consideres imundo ou comum aquilo que o próprio Deus purificou. Aí o lençol desaparece com os animais. O que quer dizer isso? Nesse momento chegam os 3 homens e batem a porta. Aqui é a casa do Simão Curtidor. Tem um homem aqui chamado Simão Pedro? E o Simão Curtidor diz: sim, tem. Tem? Então nosso chefe não está louco. Realmente tem algo sobrenatural acontecendo aí. O nosso chefe, o centurião, realmente viu alguma coisa. O nosso patrão viu alguma coisa. E aí o Espírito Santo lá no terraço fala com Pedro o seguinte: ele só ouve dentro dele o Espírito Santo falar: Pedro, tem 3 homens aí, 2 militares e um criado romano. Não tenha medo, não vieram te prender não. Pode ir com eles, sem nada perguntar, sem nada temer, porque eu os tenho enviado. Aí o Pedro desce do terraço, chega lá para os 2 militares e o criado e diz: o que é que vocês querem? Porque ele não sabia. O Espírito Santo também não disse, só mandou ir com eles. E o Pedro pergunta: o que é que vocês desejam? Aí eles contam tudo. Eu não vou ler de novo, porque eles relatam exatamente o que eu li para você no começo. Aí o Pedro diz assim: mas agora nós vamos almoçar, depois nós vamos descansar um pouquinho, e amanhã a gente vai para Cesareia, eu vou com vocês. E no dia seguinte eles saíram.
e fazem a viagem até aquela portentosa cidade de Cesareia. Jope era uma vila de pescadores naquela época, uma cidade pobrezinha, mas Pedro fica maravilhado porque ele nunca tinha pisado em Cesareia. Era um território pagão, proibido para os judeus. E ele entra em Cesareia, junto com os 2 militares e o criado, e vão até a casa da maior autoridade da cidade, o Cornélio. E quando Pedro entra, o Cornélio, que estava há 4 dias esperando, ele reúne os parentes, todos os familiares e os amigos. Quando a gente fizer uma visita na sua casa, e você pode pedir essa visita, viu? De quinta-feira e sábado, os nossos pastores e pastoras irão orar na sua casa. Você que anda oprimido, oprimida, tem lá na sua casa coisas estranhas acontecendo, você ouve vozes, barulhos estranhos, enxerga vultos, sente que tem alguma coisa ruim na sua casa, no final da reunião de hoje, passa o WhatsApp e vou pedir para os pastores ficarem com uma prancheta, os auxiliares, pegarem uma prancheta e anotar o teu WhatsApp e o teu nome. Aí nós vamos entrar em contato por WhatsApp para combinar a visita na tua casa. Quinta-feira ou sábado, você que marca. Não precisa fazer bolo, nem almoço, nem café, nem chá, nem nada. É uma visita espiritual. Nós vamos lá para abençoar a tua casa e a tua família. Nós vamos fazer o que Pedro fez. Ele foi lá na casa do Cornélio. E aí você convida todos os parentes, familiares e vizinhos. Que foi o que o Cornélio fez. Olha aqui, ó, versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Chama os teus familiares. Chama os teus amigos na visita que nós vamos fazer na tua casa. Pode trazer os doentes, desenganados, os oprimidos, porque nós iremos orar na sua casa e o milagre vai acontecer. Se na sua casa você não dorme à noite, se você não tem paz, é aquela brigaiada dentro de casa, aquele tormento, gente doente, gente com vícios, reúna todo mundo, porque quando a gente chegar lá, nós vamos chegar com a bênção para a família toda. Nós vamos chegar com a bênção para a casa inteira. Pedro está chegando na casa do Cornélio, enviado por Deus. Nós iremos na tua casa enviados por Deus. Iremos levar a bênção para a tua casa e para a tua família e para a tua vizinhança. Quando a gente orar lá na tua casa, eu estou falando, os pastores e pastoras da Paz e Vida, você não imagina o que vai acontecer de cura e libertação na tua casa. Quando a gente sair da tua casa, a tua casa não será mais a mesma. Pode marcar, viu? Terminando a reunião, eles estarão aqui na frente, depois da bênção final, anotando numa prancheta o WhatsApp. Você passa o teu WhatsApp, aí a gente vai entrar em contato e por WhatsApp você diz, eu moro na rua tal, número tal, e perto de tal lugar, porque às vezes é um lugar tão difícil de chegar, mas pode me dizer, né? Perto de tal lugar, põe um ponto de referência. Espero vocês quinta-feira à tarde ou quinta-feira à noite, ou sábado à tarde ou sábado à noite, você que vai me dizer qual é o horário disponível. Mas nós iremos lá em nome do Senhor Jesus, levando a bênção na tua casa. A tua casa nunca mais será a mesma. A casa do Cornélio vai ser transformada agora. Agora veja o que o Cornélio fala para o Pedro. Aliás, primeiro Pedro diz para aquelas autoridades romanas, para os soldados, diz para o chefe maior, que é o Cornélio, o centurião. Pedro diz assim, versículo 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer.
Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro não sabe o que foi fazer lá. Pedro não sabe o que foi fazer lá. A gente vai na tua casa, a gente não sabe o que vai fazer lá. Mas a gente só sabe de uma coisa. E nós vamos fazer a única coisa que a gente sabe fazer. Aqui, continuando no versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Só que o Pedro não foi mandado falar nada. Deus não falou, vai lá e fala assim, assim, assim. Porque a ordem do que Pedro devia falar já tinha sido dada 8 anos antes. Essa visita de Pedro está acontecendo 8 anos depois da ressurreição e da subida de Jesus aos céus. E Jesus, antes de subir aos céus, deu a ordem. Não precisa repetir, não precisa dar de novo. A ordem não é só para mim, só para eles, é para todos os que creem em Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Anuncie que Jesus é o Filho de Deus, nascido neste mundo, viveu sem pecado, é mais santo e sublime do que o céu inteiro. Ele praticou o bem, operou curas, milagres, prodígios, maravilhas. Ele ressuscitou os mortos, ele andou sobre as águas, ele purificou os leprosos, ele deu vista aos cegos, ele fez os paralíticos saltarem de alegria. E ele foi morto na cruz, e morto foi sepultado, mas no 3º dia ressuscitou, e Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, e ele está no céu preparando o lugar, e um dia ele vai voltar. É só isso que a gente sabe. As contas apertaram? Quer fazer um Pix agora e pagar só na próxima fatura? E é isso que Pedro prega para eles naquela hora. Essa é a pregação. Versículo 42, Pedro falando. Aliás, me permita ler o versículo 39 em diante. Pedro dizendo para Cornélio: e nós, os seus discípulos, somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram. Opa! Mataram não. Mataram não. Pedro foi educado. Mas a morte de Jesus foi uma execução romana. Porque só os romanos matavam condenados pendurando na cruz. Pedro então fala, olha só, falando para os opressores, hein? Pregando a palavra. Aqui, ó. Ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Olha o final do versículo 39. Só os romanos matavam pendurando no madeiro. Cornélio podia falar, nós matamos Jesus. Eu sei desse caso. Versículo 40, Pedro diz: a este Jesus ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Essa é a pregação do Evangelho. Só Jesus Cristo perdoa pecados. Só o sacrifício de Jesus e o seu sangue nos purificam de todo pecado. Pedro está dizendo isto para Cornélio. O Império Romano matou Jesus no madeiro, mas esse pecado pode ser perdoado se você crer em Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Aí Pedro pregou esta palavra. Agora, reflita comigo. Cornélio, quando foi enviado por Roma para Israel, entrou em contato com o Deus dos judeus e creu nele. Era suficiente? Não. Não é suficiente o povo brasileiro, ou o povo português, ou o povo dos países lusófonos acreditar em Deus. Cornélio acreditava em Deus, orava a Deus o tempo todo e jejuava a Deus o tempo todo. Ele era salvo? Não. Não é suficiente a humanidade acreditar em Deus, entenda isso. Precisou um pregador vir e falar de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o juiz dos vivos e dos mortos. E se alguém quiser perdão dos pecados, tem que crer em Jesus Cristo. Você está compreendendo isso? Eu acredito em Deus, sou muito religioso, vou na igreja sempre. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer em Jesus Cristo e não recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mesmo crendo em Deus, você morrerá nos seus pecados. Está entendendo isso? Mesmo crendo em Deus, se você não crer em Jesus, você morrerá nos seus próprios pecados. Porque é só Jesus com o seu sacrifício que nos purifica de todo o pecado. E era isso que o Cornélio tinha de ouvir, e é isso que você está ouvindo agora. E é isso que Deus pegou a minha boca para falar com você hoje. Foi para isso que Ele te trouxe aqui. Se você quer ser salvo, você tem que receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Crer nele como juiz dos vivos e dos mortos, e que Ele tem poder para perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Você pode acreditar em Deus, mas tem de acreditar em Jesus, porque senão não vai adiantar nada. Quando Pedro pregou o Evangelho, e esse é o Evangelho não é Maria, o Evangelho não é Pedro, o Evangelho não são os padroeiros, não são as religiões, não são os ídolos fabricados pela imaginação humana, e todo dia te apresentam um ídolo novo, e até ídolos baseados em pessoas mortas, pessoas que já morreram. Isso não é Evangelho. Evangelho é isso aqui, ó. Cornélio já tinha aberto mão de todos os deuses de Roma, de todos os ídolos de Roma. Ele já estava acreditando no Deus de Israel, mas não era salvo. Por quê? Porque precisava ouvir esta palavra que o anjo gostaria de ter falado, mas disse: não, tem que chamar o Pedro para falar o que você precisa fazer. Deus me mandou aqui hoje para falar o que você precisa fazer. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Estou falando com as pessoas, com as milhares, com as milhões de pessoas que me assistem pela TV e me ouvem pela rádio e também pela internet. Não basta só crer em Deus. Se você não crer em Jesus, não haverá perdão dos seus pecados. E não adianta crer em Jesus e não entregar a vida para Ele. Você tem que recebê-lo como teu único Salvador. Só assim, teus pecados serão perdoados e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que Deus mandou eu falar que você deve fazer. Não adianta nada você ser uma pessoa religiosa, muito religiosa, viu? Reza não sei quantas vezes o teu terço aí. Repete não sei quantas vezes o teu rosário.
Não adianta nada disso. Ah, mas eu também rezo para Jesus. Pois é.